Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com dúvidas sobre como interpretar o Apocalipse. Há algum tempo eu joguei fora alguns livros que eu tinha na minha estante. Eles eram livros escritos na década de 70 ou 80 que falavam de profecias, mas tentavam interpretar as profecias por meio das coisas, dos fatos visíveis, das notícias de jornais e coisas assim. E quando eu fui folhear esses livros anos depois, eu vi que boa parte das interpretações estavam totalmente caducas, já tinham vencido. De maneira alguma poderiam ser verdadeiras. Livros assim fazem parecer que a Bíblia está errada, quando na verdade são as interpretações do autor que não se cumprem. E aí as pessoas pensam que o problema está na Bíblia. Não, o problema é da interpretação do autor. Esses livros que se concentravam na época nas coisas que nós víamos ao nosso redor naquela época, que eram os tempos da Guerra Fria, quando a União Soviética existia ainda e era aquele suspense contínuo. Eu lembro-me de quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 1972, eu vi casas que tinham abrigos antiatômicos subterrâneos no quintal da casa. Eu visitei uma antiga mina de mármore cravada numa rocha imensa, que havia sido desativada e tinha sido transformada em abrigo. Você podia entrar de carro, de tão imensa que era, entravam carros, caminhões, ônibus, e ali estavam toneladas e toneladas empilhadas de alimentos, camas de armar, equipamentos para a população viver lá dentro, no caso de guerra nuclear, ficarem isoladas, então, da radioatividade do exterior. Os autores, então, que interpretavam as profecias com base no que estava ocorrendo no mundo nos anos 70, 60, 70, 80, cometeram muitos erros, porque os eventos ao nosso redor mudam o tempo todo. Desde o princípio do cristianismo, existe algum líder mundial que é a bola da vez, né, como candidato ao anticristo. Muitos papas já ocuparam essa posição, essa vaga de anticristo. Hitler foi o candidato mais forte do século XX. Eu vi também nesses livros, que eram mais modernos, da época da Guerra Fria, Mikhail Gorbachev ser identificado como anticristo. Por quê? Porque ele tinha uma mancha de nascença na testa, que eles falavam que era a marca do anticristo. Outra profetada, que são essas interpretações proféticas equivocadas, foi o Código de Barras. Lembra quando surgiu o Código de Barras? Eu cheguei a conhecer cristãos que se negavam a comprar qualquer produto que tivesse um Código de Barras na embalagem, porque eles diziam que o Código de Barras era a marca da besta. Hoje você passaria fome se não fosse ao supermercado e não comprasse nada com código de barra. Existe um risco muito grande em tentar interpretar a profecia por meio do que nós vemos no mundo neste momento, porque amanhã tudo pode ser diferente. É preciso entender que a profecia não se refere à igreja, mas ela se refere a Israel. Ela é encontrada, a profecia é encontrada no Antigo Testamento e nos Evangelhos, porque o Senhor Jesus primeiramente tratou com seus discípulos como judeus nos Evangelhos. E depois a profecia é encontrada em Apocalipse. Alguma coisa concernente à igreja nós encontramos sim nas epístolas, principalmente em 1 Tessalonicenses, mas ali tudo o que vem a partir do capítulo 4 de Apocalipse, por exemplo, diz respeito a Israel. Exceto, obviamente, quando fala da noiva, do cordeiro, que é a igreja lá no final, que são as bodas do cordeiro. Por isso, nem tudo nós cristãos iremos entender dos acontecimentos proféticos, porque nós não temos elemento para tudo isso. Por exemplo, o anticristo só será revelado depois da retirada da igreja e do Espírito Santo da terra, no arrebatamento. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Portanto, qualquer exercício de adivinhação agora de quem é o anticristo é pura perda de tempo. Tentar interpretar a profecia com os elementos atuais é o mesmo que tentar interpretar a Bíblia usando a ciência. Todos os dias a ciência muda, faz novas descobertas. Muitas afirmações dos cientistas renomados do passado hoje foram sepultadas para dar lugar a novas afirmações dos cientistas mais novos. Tem um pensamento que diz que a ciência caminha de funeral em funeral. Assim é com a profecia. As pessoas que tentam interpretar as profecias de acordo com os acontecimentos da época. Amanhã os acontecimentos mudam. Existem autores que tentam interpretar os juízos de Apocalipse fazendo referência à bomba atômica. Mas isso é porque a bomba atômica é o máximo de destruição que nós conhecemos hoje. Há 500 anos, alguém poderia ter interpretado isso, as catástrofes, usando explosões de pólvora, porque era tudo o que eles conheciam na época. Um daqueles livros que eu joguei fora
o autor dizia que os gafanhotos de Apocalipse 9, de 6 a 7, seriam helicópteros com metralhadoras na cauda. Mas isso é porque a coisa mais parecida que existe com um gafanhoto hoje é um helicóptero com uma metralhadora na cauda. E amanhã? E os drones que surgiram agora, que são diferentes dos helicópteros? Não parecem gafanhotos, não tem aquele corpinho do helicóptero que tem um gafanhoto com várias asas em cima batendo. O Apocalipse é um livro de símbolos, e o terreno mais seguro para nós entendermos a profecia é buscarmos na própria Bíblia os significados e paralelos para o que nós lemos na profecia. Por exemplo, quando lemos a antiga serpente, quem é a antiga serpente? Bom, daí nós vamos para Gênesis e lá sabemos que a serpente que tentou Eva e Adão. E nós vamos de volta para o Apocalipse e vamos descobrir que ela é o diabo, Satanás. É assim que se interpreta a profecia, lendo a Bíblia toda e buscando na própria Bíblia a interpretação da própria Bíblia, dirigidos, obviamente, pelo Espírito Santo. E por isso que o incrédulo não vai entender nunca a profecia.